Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi falar um pouco com vocês sobre a diferença de ouvir e escutar. Porque eu escuto muita gente falando, nossa, mas eu falo com aquela criança e parece que aquela criança não escuta o que eu falo, não ouve o que eu falo, o que acontece? E aí, gente, o processo de escutar é diferente de ouvir, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso porque a gente trata as duas coisas como se fossem iguais, mas elas são bem diferentes. O ouvir é um processo mecânico, né? Que vai acontecendo mecanicamente. O escutar é um processo que vai além do ouvir, que demanda atenção. Por exemplo, lembra da adolescência, quando a sua mãe começava a falar, reclamar de um monte de coisa pra você, que você não tinha feito um monte de coisa. O que você fazia? Você ligava o pi, né, e parava de escutar sua mãe. Você ficava ouvindo, né? Você tava ali de corpo presente, mas não tava prestando atenção em nada. O corpo tava presente, a alma tava em outro lugar, né? Você tava assim, ai meu Deus, não vou ouvir nada que ela tá falando. Então a criança ela faz a mesma coisa, né? Você começa a falar muito, ou dar muitas funções para ela começa a viajar no que você tá falando e vai para outro lugar. Aí o que acontece? Ela não presta atenção mesmo, né? Então tudo que você falou daqui a pouco não significa mais nada. E aí uma dica que ajuda bastante para treinar a escuta da criança, né? Porque a escuta é um treino também, não é, né? A gente nasce ouvindo, mas a gente aprende a escutar. Então, para treinar a escuta da criança, uma maneira legal é você pedir para que a criança repita o que você solicitou para ela, né? Então, sei lá, vamos dizer que você pediu para depois do banho ela fazer a lição de matemática. Então você pede, o que eu pedi para você agora? Depois do banho fazer a lição. Que lição? Lição de matemática. Então aí ela vai falar com as palavras dela, enfim, mas você vai estar observando que ela escutou de fato o que você falou, né? A mesma coisa quando tem uma briga, né? Então, sei lá, briga na escola, briga com os irmãos, e aí você tá falando, por que não pode, por que não pode? Mas aí você explica o porquê que não pode, né? Por que não pode bater? Não pode bater porque eu já sei me comunicar, então eu já sei falar quando eu não gosto da coisa. Então você primeiro explica, né, por que não pode bater, né? Então eu não bato mais porque eu já sei falar e já sei falar as coisas que eu não gosto. E aí a criança repete isso. No começo parece uma coisa meio que você tá treinando o seu filho, o seu aluno, a ficar meio como se fosse papagaio, mas na verdade não é, tá? Parece, mas não é. É mais no sentido mesmo de você treinar essa escuta dele, né? Para que ele foque a atenção. Então, o fato, e você pode explicar isso para a criança também, o fato de você pedir para que ela repita o que você explicou, ou para que ela repita, né, as funções, as ações que você solicitou para ela, é muito mais no sentido para ela treinar essa escuta e para você perceber o quanto que ela prestou atenção no que você estava falando e o quanto que ela entendeu, né? Porque na hora que a criança repete para você, você também consegue avaliar o quanto que ela entendeu daquilo que você falou. Porque a criança pode, né, na hora que você pede para ela repetir, a criança pode falar uma coisa completamente diferente do que você falou. E aí você fala, opa, peraí, que ela não compreendeu, né? E aí você pode ir verificando por que ela não compreendeu, porque você usou palavras que talvez não sejam adequadas para a faixa etária dela, e aí ficou mais difícil para ela compreender aquilo que você estava falando, porque ela de fato não está conseguindo prestar atenção, e aí até, né, é bom você verificar se tem alguma coisa orgânica, que nem tem um exame que é o processamento auditivo central, que ele avalia isso. Então, muitas vezes, até na escola, por exemplo, a professora acha que a criança não está prestando atenção, que não está entendendo, enfim. E aí, quando
é solicitado esse exame, a gente verifica que, de fato, na hora a criança ouve, ela não tem nenhum problema no aparelho auditivo, ela ouve, mas na hora de processar a informação que ela ouve, o processamento não vai de maneira adequada para o cérebro. E aí ela não tem a captação total do entendimento. Né? E quando se faz esse exame e avalia isso, depois com exercícios, com fono, isso é revertido. Né? Mas até uma coisa boa para se verificar, porque às vezes a criança começa a ser taxada como hiperativa, ou como déficit de atenção, e não é isso, né, esse mecanismo mesmo do processo de escuta que não está funcionando direito. Então, a minha dica dessa semana é essa, né? E pra gente, enquanto adulto, também prestar atenção quanto que a gente escuta de fato, né? Porque às vezes a gente tá dando um comando pra criança, tá solicitando uma ação da criança, só que a gente tá ali no celular, né? Ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a gente não tá olhando pra criança, não tá fazendo contato visual com a criança, não tá de fato também prestando atenção no que a gente tá falando. E aí, claro que a criança também vai fazer tudo de qualquer jeito, né? Porque a criança aprende por modelo. Se a gente tá sendo esse modelo que também não dá atenção e não presta atenção quando ela também está falando, né? Ela também não vai prestar atenção quando a gente estiver falando. Tá bom, gente? Essa era a minha dica da semana. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.